noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de fevereiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Nós estamos estudando o capítulo Prestando Assistência, é o capítulo 14. Nós vamos fazer uma rápida recapitulação com a nossa irmã Maria Luísa. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, né? Houve já o desencarne do Dimas. Ele, para o mundo físico, ele está totalmente morto. No mundo espiritual, ele ainda continua ligado aos despojos. Ele está no colo da mãezinha dele. E o André, então, voltou todo mundo lá para a casa de Fabiano. Mas o André pediu para voltar, para ficar lá no velório, que ele queria ver mais de perto a situação. Em lá chegando, ele encontra um grupo que estava dando assistência, onde tinha um rapaz, um espírito por nome Fabriciano, e que explica que o grupo desse Fabriciano é que dava assistência a todos os necessitados que eram atendidos pelo Dimas, né? Então ele dava essa assistência para o Dimas, que ele não teve, o grupo dele não teve condição de assistir ao desenlace do Dimas, mas que estavam lá, porque eles tinham muita consideração por ele. E o André, então, pergunta, né, se todo o desencarnante tinha um grupo especializado para atender. Ele diz que não, né, que na generalidade vai todo mundo, não deixa de ter assistência, mas não uma assistência como o Dimas estava tendo. Né? Porque ele foi um homem que se dedicou, né, a todos os necessitados, a todas as pessoas, tanto que desencarnou em decorrência de doenças que ele adquiriu, porque se ligava muito aos problemas, e ele explica tudo isso. E conta, inclusive, o caso de uma moça, né, que cometeu praticamente um suicídio inconsciente. Ela era muito boa, né, ajudava as pessoas, mas por tolas leviandades do marido, elas entram num estado depressivo e começa a pedir a morte. E tanto pede a morte, embora os amigos espirituais falassem que ela não devia pedir, mas ela tanto pede que ela contrai uma icterícia depois de uma gripe e morre. E o que acontece? Ela é levada de roldão, como o André mesmo fala, né? Ela é levada. Está desassistida? Não, mas é como ele explica, ela vai ter que passar por tudo aquilo que ela pediu, né? Assim, ela vai sofrer as consequências do ato dela, de ter pedido a morte. Uma mulher tão jovem, por tola leviandade do marido, ela acaba cometendo um suicídio inconsciente. Tá? E isso impede de receber o socorro. Isso. Ela teria tudo para receber um socorro, de ser uma desencarnação assistida, mas como ela acelerou o processo, ela acabou ficando sem essa assistência. Sem essa assistência, assim, individualista, como era o caso do Dimas, né, que era assistido por aquele grupo. Estamos juntos? Juntíssimos. Então vamos lá? A elucidação atingira-me fundo. Informara-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Fabriciano, estampando o belo sorriso, aduziu. Não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero. Porque o caso da nossa irmã, semana passada, o marido fez umas traições, ele coloca como tolas, eu não sei que grau foi isso, mas tolas traições, se desesperou por causa disso. E ela chegou a pedir a própria morte. Pô, gente, é para acabar. Então, o que ele fala aqui? Que pessoas inquietas, as almas inquietas, entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de um sofrimento cruel. Passa a ser um sofrimento cruel, mas porque foi resultado das suas fragilidades. Nós temos que perder esse hábito de fazer tempestade num copo d'água. Não dá. E mesmo que seja uma tempestade, transforma em qualquer coisa. Pega um barquinho e sai na chuva.
Mas não dá para fazer um drama, entendeu? Nós temos que aprender isso, a estar sempre ressignificando. Logo após, contemplando o recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora no bem-estar dele, considerou acariciando-lhe a fonte. Nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido, o pobrezinho. A sensibilidade, posta a serviço da obrigação bem cumprida, castigou-lhe a alma, até o fim. Todavia, plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Felizmente, expôs a genitora satisfeita. Que, lembra que a mãe dele está acompanhando? Ela está o quê? Desencarnada, tá bom? vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Vocês entenderam agora? Ah, por que todo mundo não pode ser acompanhado? Esse aqui que é acompanhado tem determinados momentos que tem que esperar extinguir. Então ainda tem laços, ainda tem vínculos. Então devagarzinho isso está o quê? Sendo acabando, se dissipando, se desligando. Mas ele ainda está ligado ao corpo. Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, seria muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Entendeu? Nada de chilique em cima do cadáver. Mas nós temos que ter esse respeito por quem está desencarnando. Evita esse chilique. Obviamente que a gente sente. A saudade é algo muito forte. Mas esse trabalho, esse desespero, isso atrapalha muito o nosso amor que está indo. Respeite esse momento. Por quê? Porque o espírito pode estar ligado ainda ao corpo. Olha aqui o mal. Olha o que ela diz. Ó. No entanto, cada vez que os parentes, não os inimigos não, se debruçam em pranto sobre os despojos, ele, o Dimas, é chamado ao cadáver. Então, que nós, quando viermos ser chamados ao testemunho, que nós não venhamos fazer com que os nossos amores passem por isso. A gente ora, a gente cai uma lágrima, a gente sente saudade, mas não te desespera. Ele está vivo. E respeita esse momento, esse desenlace, que nós sabemos que é também, é doloroso também para quem está indo. Existe também a dor da saudade, tá bom? É por isso que André Luiz está colocando isso aqui detalhadamente, para que possa servir de lição para todos nós. Bora mais um pouquinho? Lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano. Nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada a esta hora. Em vista disso, revidou a mãe conformada. Insisto para que Dimas durma, embora o sono, que poderia ser calmo e doce, esteja povoado de pesadelos. Ele está dormindo? Está. Em sono perfeito? Não. Em pesadelos. Isso porque o apego em relação ao corpo físico, o apego em relação aos familiares, apesar da enfermidade que ele já vinha passando. Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se a esclarecer-me. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Não somente as imagens. Por vezes, nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem
com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Opa, outra informação. E a gente adora falar de quem já desencarnou no velório. Olha só que coisa aqui. Vamos lá. Ele diz as imagens contidas nas evocações das... Porque, gente, evocar é... Quando eu falo de uma pessoa, eu estou evocando essa pessoa. Falar já é evocar. Então, quando eu falo de Marisa, eu já estou evocando Marisa. Para presenciar esse diálogo aqui. Ela está presente. Se eu estou aqui, eu e o JP, e eu começo a falar de Marisa que está longe, Marisa passa a fazer parte dessa palestra. Eu evoquei, eu estou falando dela, dessa personalidade. Então, ela está aqui em meio. Isso é uma evocação. Então, as imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação de fatos referentes à existência dele. Então você vai, haja falar do defunto, você evoca, isso já é uma evocação. Não somente as imagens. Aí vem mais. Por vezes, nossos amigos presentes, os convidados, fecundos, né, que produzem, né, nas conversações sem proveito. Você vai lá em 1970 lembrar uma história, 1980, desenterra, exumem com tamanho calor. Esse calor é com toda a energia, traz a história, fazendo caras e bocas. A lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Então, você conta uma história, você lembra, e às vezes, nesse processo de contar essa história, você pode evocar o espírito que você está falando dele nessa história. Se for um espírito evoluído, na boa. Mas se não for, e se ainda tiver aprisionado aquela história, ele vem para perto. Aí é para acabar. Entrou num local desse, faça silêncio, ore, fique quietinha no canto, faça sua prece. Não consegue ficar muito tempo com a boca fechada, orando? Seja rápido, então, ore e sai. Mas não atrapalhe, não seja mais um a atrapalhar. E nós estamos vendo que está sendo necessário esse período. Se ele fosse logo enterrado, morreu, queima logo, então enterra logo. É necessário essas horas mesmo. A única coisa que está atrapalhando aí são os encarnados. O problema não é estar sendo velado. O problema é as pessoas que vão para lá conversar. Coisa que não deveria conversar. As afirmações ouvidas incitaram-me a curiosidade. André Luiz, né? Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar-me experiência direta, aconselhou: espere alguns minutos na sala contígua, onde os despojos recebem a visitação. Então ele sai agora do quarto, aonde está o nosso querido irmão Dimas, no colo da mãe, que é espírito e o corpo perispiritual, e agora ele vai para a sala onde está o corpo. Vamos ver? Obedeci. O velório apresentava o aspecto usual: flores, caixão, vela, conversinha aqui, conversinha ali, aquele ambiente de velório. Flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Pode ser discreta, mas normalmente é inútil. É fútil. De que foi que ele morreu mesmo? Olha, gente, eu fui para um velório que foi muito constrangedor mesmo. A morte da criatura foi de muito constrangimento, porque ele morreu na casa da amante. Fartou na casa da amante. Olha a esposa. O que quer dizer? Aonde ele estava? O pessoal chegava, mas o que houve? O
que ele ia dizer? Ele morreu. Aonde? Na casa da amante. Você imagina o zum em torno dessa criatura? Vai ele morrer na casa da amante de novo. E a gente acaba evocando. Mas você está entendendo? Então é uma situação muito delicada. Então, às vezes, nós vamos para um velório, a gente quer saber do que morreu, quanto tempo que passou, o que aconteceu, estava na casa de quem. Isso é coisa que se pergunte. Já morreu. E entra a hora. E pensa que a criatura pode estar nesse processo ainda. E Deus queira que esteja dormindo. Então, o velório apresentava aspecto usual. Em conversações discretas. Ao pé do cadáver, propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. Mergulhados ali, em silêncio. A poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante sobre o amigo em trânsito para o outro mundo. Começaram a contar piada, sabe aquela coisa engraçada da vida dele, o que ele fez, né? Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto, morto entre aspas, porque ele não está morto, eram lembradas com graça e vivacidade, contando piada. Acerquei-me, André Luiz, imagina a cena, acerquei-me de roda compacta em que se falava a respeito dele, do então desencarnado. Certo rapaz dirigiu-se a cavalheiro muito idoso perguntando: Coronel, recebeu a conta? Por enquanto não. Respondeu o velhote interpelado, preparando fumo de rolo para cigarro à moda antiga. Mas não me preocupo pela demora. Dimas foi sempre bom camarada, e os filhos não esquecerão o compromisso paterno. Questão de tempo. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, o nosso irmão que está com o cigarrinho na mão ainda prosseguiu. Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhantes a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Até aí tudo bem, muito bom, tudo legal, tudo tranquilo. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava a palavra de estímulo e paz. Agora vem. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Que aguentam só 5 minutos falando coisas boas e daqui a pouco está detonando todo mundo. O comentarista modificou o diapasão nessa extensão de voz, né? O tom já começou, olhou na direção do cadáver, soltou o veneno e observou em um tom confidencial. Sabe aquele olho assim? Poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime, que nunca se desvendou para os juízes da terra. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes. Nunca souberam? Os presentes mostraram silenciosa negativa. Vai para 30 anos. Continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família, que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade, relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios, a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada
mantinha a Casa Grande, simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal, como essa, nosso amigo levava existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade. Pensa. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma, ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha quando reparou que alguém lhe observava a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Aí ficou pior ainda. A criatura não era casada. Então ele vai colocando isso daqui e realmente é uma das características desses amigos espirituais preocupados em expor algo delicado, mas que não fique... A titia brinca de uma forma jocosa, mas a exposição não é jocosa. Ele vai colocando de uma forma para dizer que esses dois estavam realmente sem respeito. E alguém viu, ele era um homem casado e a criatura também. Vamos ver o final dessa história. Era modestíssimo operário, que talvez estivesse ali por força das circunstâncias inapreciáveis. Ou seja, a pessoa que estava vendo, a testemunha ocular. O político alcançou de um salto. Homem de compleição robusta e paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde. Doutor, não estou espreitando, juro-lhe. Não vi nada. Pois morrerá de qualquer modo. Adiantou o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou-o pelo paletó e acentuou de dente cerrado. Vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate. Rogou o infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se rapidamente. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, Dimas estava lá, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que, entretanto, nem chegou a gemer. Avançando para o assassinado, quando outras pessoas, em roupas brancas, acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele que tudo sabia, nada revelou. Protegeu, esse assunto todinho está rolando no velório. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados, extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado, na suposição de latrocínio, roubo seguido de morte. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio
ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. Porque o problema não era só prender a criatura, era o escândalo social que seria, porque ele ia envolver duas famílias. Porque a mulher era casada e o outro também. E era um homem público. O narrador fixava os despojos e ainda acentuava. Boca segura. Não conheci homem mais discreto. Certo ouvinte indagou, brejeiro, né? Mas, coronel, como veio a saber das particularidades se Dima não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou. Estava escondido também. Vantagem da boa amizade com os sacerdotes. Vantagem de boa amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre F., que Deus guarde, contou-me o fato, sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste. E ele diz quem foi, ainda diz o nome do padre, né? O narrador, vocês entenderam aí porque que ele evocou a galera toda? O padre, a mulher, porque ele foi contando detalhes, dando nome a todo mundo, datas. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou, apagando o bendito cigarro. Tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo, haverá lugar fora deste mundo para fazer-se a justiça. Só faltou ele dizer, só falta eu. Olha só agora, depois dele contar toda essa história. Nesse momento, horrível figura, seguida de outras, ele evocou todo mundo, não menos monstruosas, surgiu de inesperado. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e gritou. Sou o assassino. O que quer você de mim? Por que me chamas? É juiz? O narrador não enxergara o que eu via. O narrador não enxergou nada. Mas o seu corpo foi atingido por um involuntário estremeção. Daquele negócio, né? Sabe aquela coisa, aquele arrepio? Que arrancou abafado o riso dos presentes. Logo após, o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na estrada sobre o qual se põe o caixão com o defunto, reunidos na essa improvisada, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se, nem ele sabia que o Dimas tinha desencarnado. O assassino. Abalou-se precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Gente, ele morreu. Imagina um morto olhando para o outro, deve ser uma coisa engraçada, né? Reconheceu, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou. Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a faltar com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrareis a minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me ainda, tens compaixão, deves saber o que ignoro, socorre-me, socorre. Então, ou seja, além dos encarnados, ainda tem um desencarnado que vem evocar Dimas também. Olha que complicado. E olha a situação que a criatura está aqui, não sabia nem que Dimas tinha desencarnado, podendo estar num ambiente amoroso, agradável, bem na fita, levitando, brilhando, leve e solto, não. Encrencado. Bonito, né? Ao lado do infeliz em rogativa,
diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas. Mas Fabriciano surgiu inesperadamente, olha, da bem, Santo Fabriciano, e ordenou aos invasores afastamento imediato, que eles estavam atrapalhando. Limpa a câmara, o novo amigo dirigiu-se a mim, observando: Garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação direta. E foi, a gente viu, a gente acompanhou tudinho, é porque ele não estava na sala. Mas foi exatamente isso, esse grupo todo veio devido a uma conversa fiada no momento do velório. Ouviu-me calmamente e ponderou: A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. Por isso tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Entendeu por que a casa não tem proteção? Agora lembra que a oração é acompanhada de ação. Ele realizava o trabalho, mas não soube ensinar os seus. E lembra que ele é o pai, ele é o genitor. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Por quê? Não eram evangelizadas. É como se fosse assim, ele ensinou a todos e esqueceu de conduzir o povo dentro de casa. Temos que também evangelizar dentro de casa. Mas é usar para consolar. Então, em que momento a gente coloca isso? No momento que a pessoa começa a sentir dor, que a gente vem e esclarece, consolando. Consolando. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre o assunto atinente, referente à desencarnação, eu perguntei: Nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Geme sob terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano solícito, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis por meio do cordão final. Vendo? Ele ainda está ligado. Ele perguntou: o recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Quando o assassino se aproximou e disse: Dimas, me ajuda, eu estou ruim. E aí ele ouviu isso. Olha o que aconteceu. O Dimas geme sob terrível pesadelo nos braços da mãe dele. Ao recordar do fato relatado. Então, quando estavam relatando o fato e que aquela criatura se aproximou, Dimas passou a gemer. Então, ele reviveu toda a situação. Desde alguns minutos, acompanhamos a agitação dele. Desde quando começaram a contar a história. Reparando que recebia choques desagradáveis por meio do cordão final. Ouvindo e vendo os quadros invocados? Insisti, perguntando. Não chegou a ver nem a ouvir integralmente, em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. As forças mentais. Vocês tinham essas informações todas? Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Em vez de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indulgência são muito mais felizes.
nossos amigos da esfera carnal, acho que é nós, né? São ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Falando de forma coletiva, somos mesmo. Muito, muito. Olha o caso que a nossa irmã trouxe. Imagina se essa adolescente estiver ligada ainda ao corpo. Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente. Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado. Lembra que era ela que o envolvia de fios? Lembra? Lembra? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. André Luiz foi atrás, deixa eu ver o que vai dar isso. A genitora do médio fazia esforços para contê-lo, mas em vão. Porque ele ama a esposa, o vínculo entre eles é enorme. Pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira. Porque Dimas se ergueu, mas olha o que ela denomina de declaração de amor, o mal que ela está fazendo a ele. Olha a situação, ele estava deitado no colo da mãe, a mãe ali preparando, ele ainda não acordou no mundo espiritual, não. Ele ainda não tem consciência de mundo espiritual, ele ainda está naquele processo de perturbação. Dimas se ergueu cambaleante, apesar do carinho da mames dele, estava pálido e semi-louco. Semi-louco por quê? Sem consciência. Sem consciência. Avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou energia de prostração na esposa. Imprudente, colocou a mulher para desmaiar. Quando você vê a criatura dando um chilique, você já viu várias pessoas desmaiar? Mas chilique, bum, desmaia, sabe? Ação da espiritualidade amiga, para essa criatura não perturbar. Fabriciano aplicou energia de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, desmaiou de novo, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal, menos aflita. Apaga essa mulher, pelo amor de Deus, senão eu vou morrer. Mais ainda do que eu já estou. O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Então, esse sossega-leão foi dado a ela por merecimento dele. Quer dizer, se não houvesse merecimento, o chilique da esposa, a gritaria, essa apelação, iria realmente levá-la à loucura. Outros amigos e afeiçoados do médio chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo. E, como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse meu assistente Jerônimo após a saudação inicial: Espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Muito, né, André? Sim. O estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmeras mortuárias não devem ser ponto de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Deu a dica final aqui, fazendo a conclusão. Aprendemos muito com esse capítulo, então que a gente possa realmente voltar para a oração, para a prece e para o silêncio. É esse o recolhimento. O Chico solicitou que não embalsamassem o corpo dele
e que demorasse, parece que 48 horas, foram 2 dias de velório. Por quê? Para que desse tempo de todos se despedirem dele, do corpo, sem haver nenhum tumulto. E não foi embalsamado o corpo dele. Qualquer pessoa que adentrasse no espaço sentia cheiro de rosas. Eu me lembro da Nena contando pra gente, ela está no livro dela, a Beth estava comigo nesse dia em São Paulo, ela disse assim, isso está no livro, ela fez uma cirurgia e ela estava já em casa, no quarto dela, ela sentia um cheiro de rosas, muitas rosas, cheiro delicioso. E aí a secretária da casa saiu correndo, dona Nena, a senhora está sentindo? Ela disse, tô, minha filha, estou sentindo o cheiro de rosas, bem forte. Toca o telefone, quem era? Nena, recebeste as rosas que eu te mandei? É Chico. Então, o velório do Chico, você imagina a proteção nesse ambiente. Todos adentravam, se sensibilizavam, e era realmente uma atitude de respeito. Não tinha como adentrar naquele espaço para contar anedota, né? Porque a própria vida do Chico impunha a quem o visitasse respeito. Mas era Chico, né? Então, nós ainda temos que realmente estar vigilante. Todo dia alguém sempre... Às vezes tem ano passado a gente foi em tanto velório. Então, que nós possamos ir hoje já com essa consciência das informações que recebemos hoje. Porque nós não sabemos. Nesse caso, Dimas estava dormindo. Há casos que o espírito está do lado. Ele olha, vê a pessoa chorando, mas por que está chorando? Olha para o corpo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou num pesadelo. O espírito está numa agonia e a gente ali contando piada. Fora quando fala mal do desencarnado. Vamos orar agora? Deu? Vamos então agradecer a Jesus por todo esse banquete que nós recebemos, né? Todas essas lições. Divino amigo Jesus, cada terça-feira, nessas 2 horas de estudo, de esclarecimento, conhecendo a verdade da nossa realidade espiritual, desperta a cada estudo a nossa responsabilidade para com os nossos pensamentos, para com as nossas atitudes. E todo esse material, toda essa regra de bom proceder, é para nos transformar, nos educar e fazer com que cada um de nós possamos ser pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a intensificar em nós a vontade firme para educar o homem velho que habita em nós. Muito obrigada, amigo querido, por essa oportunidade de convívio entre irmãos, por essa oportunidade do livro que nos esclarece e por essa oportunidade da assistência espiritual. Envolve-nos, Senhor, a todos nós e a tantos outros irmãos que nesse exato momento estão passando pelo processo da desencarnação. Tantas outras famílias nesse momento velando entes queridos. Que eles possam, Senhor da vida, ser envolvidos na Tua paz. Muito obrigada, Jesus, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais.